graça no nome do Senhor. Nosso cooperador, David. Paz do Senhor, irmãos. Noite de avivamento e milagres. Quem gosta de um culto assim? Você gosta, irmão, de um culto com fogo, com avivamento? É bom, né? Meus irmãos, eu vou ler um texto aqui. Eu vou ler um texto aqui em 1 Samuel. Eu quero falar um pouquinho com os irmãos da caminhada do cristão. A caminhada do cristão não é fácil, né, irmão? Você está aqui, você sabe como é que é, né? Então, juntos, nós vamos falar um pouquinho sobre como é a vida de um cristão. E eu creio que Deus vai fazer grandes coisas nessa noite, porque você veio aqui sedento. Antes de você sentar, vamos ler rapidinho um texto. Está lá em 1 Samuel, no seu capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16. A nossa irmã Rafaela até teve a oportunidade e falou dele aqui, o salmista amado de Israel, o rei Davi. E o capítulo 16, eu vou ler o versículo 1 primeiro, que diz assim: Então o Senhor Deus ordenou a Samuel: Até quando continuarás pranteando Saul, quando eu próprio o rejeitei, para que não reine mais sobre Israel? Enche, pois, um chifre do melhor azeite e vai. Eis que eu te envio à casa de Ishai, Jessé, lá em Betlehem, Belém, porque escolhi um de seus filhos para torná-lo rei. Agora nós vamos ler aqui, mais adiante, versículos... A partir do versículo 10. E assim Jessé levou a Samuel os seus 7 filhos, mas Samuel concluiu: a nenhum destes Yahvé escolheu. Então Samuel questionou a Jessé: estes são todos os filhos que tens? Ao que Jessé respondeu: bem, ainda tenho o caçula, mas ele ficou cuidando das ovelhas. Então Samuel prontamente ordenou a Jessé: manda buscá-lo, porque não nos sentaremos para comer enquanto ele não estiver presente. Jessé mandou chamá-lo. Era ruivo, de belos olhos, saudável e de admirável aparência. E Yahvé afirmou: levanta-te e unge-o, é ele. Samuel apanhou o chifre que estava repleto do melhor azeite e ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito Santo de Yahvé assenhorou-se de Davi, e Samuel retornou para Ramá. Meus irmãos, só até aqui a leitura eu já vou iniciar a ministração dizendo uma coisa: Deus, ele não se esquece de ninguém. Não existe essa história de que Davi estava esquecido, não. Davi, ele estava separado para o momento exato em que Deus iria chamá-lo. Na minha vida e na sua vida é assim: você que entrou aqui, você não estava esquecido. Você que entrou aqui, você não estava esquecido por Deus. Você não está esquecido por Deus. Assim como Deus tinha um propósito na vida do rei Davi, Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito na minha vida. E você e eu só vamos descobrir esse propósito caminhando na palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Pode se assentar. Meus irmãos, minha King James aqui, ela tem um título. Eu gosto da King James porque ela tem uns títulos bacanas. Deixa eu voltar aqui no texto que saiu de Samuel. 1 Samuel. Quem está com King James aí também, usa a versão King James, tá, irmãos? O título que eu li esse capítulo é Davi é ungido rei de Israel. O que é ser um ungido, meu irmão? O que é ser um ungido do Senhor? Pesquisando um pouquinho, fiz igual o nosso irmão Guilherminho, pesquisando. A palavra ungir no hebraico é machá, e no grego é crio. Daí você vê Jesus Cristo, ou Jesus o Messias, porque ele é ungido de Deus. E essa mesma palavra está sendo aplicada ao rei Davi. O rei Davi, ele é um tipo, ele é um antecessor, uma sombra de Cristo. Tanto que Jesus, na sua linhagem humana, Davi é o seu ancestral. Quem nunca ouviu numa passagem o cego Bartimeu chamando Jesus, filho de Davi?
Jesus, raiz de Jessé. Então nós vemos que a linhagem humana de Davi, ela descende, de Jesus, ela descende do rei Davi. E Davi tem esse mesmo título. E eu procurando também, estudando mais um pouco sobre unção. A unção, ela separa algo ou alguém para Deus. Quando o Senhor mandou o Israel no deserto preparar os utensílios que seriam usados na tenda, Deus mandou que os utensílios fossem ungidos. Aqueles utensílios só poderiam ser usados por Deus. Aqueles utensílios, a partir daquele momento, estariam exclusivos a serviço de Deus. E com o ser humano também é assim. Quando alguém é ungido do Senhor, ele passa a ser separado, exclusivo de Deus. Quando alguém é ungido pelo Senhor, ele passa a viver de acordo com o propósito de Deus para a sua vida. Agora você não vive mais como você imagina ou como o mundo quer que você viva, porque agora você é um ungido, você é uma ungida, inventei essa palavra agora no feminino, do Senhor. Então, somos separados para uso exclusivo e pessoal de Deus. E eu já quero aqui, meus irmãos, dizer o seguinte: quando o mundo diz que não tem nada a ver quem está na presença de Deus fazer algumas coisas que o mundo faz, praticar algumas coisas que o mundo pratica, seja na vestimenta, na fala, no comportamento, nas atitudes, nós temos que estar atento para o engano do diabo. Porque se nós pegamos um utensílio sagrado, um utensílio ungido por Deus, separado por Deus, e misturamos ele com coisas profanas, sabe o que acontece? O rei da Babilônia passou por isso. Daniel narra que o neto de Nabucodonosor, salvo engano, ele usou os utensílios do Senhor em uma festa profana. E com os utensílios do Senhor, ele adorou aos seus deuses, numa festa com bebedeira, orgias e prostituição. Então, enquanto eles estavam comemorando, apareceu uma mão e escreveu na parede a sentença daquele homem. Porque quando nós tentamos misturar aquilo que é sagrado com o profano, a mão de Deus, ela entra em ação. Deus, ele não tolera misturas. Deus, ele não tolera que as coisas santas sejam profanadas. Deus, ele é um Deus santo, um Deus sério, como o Rainelli disse. E tudo que ele faz é sério, é santo. Então, se nós profanamos as coisas de Deus, a mão de Deus vai entrar em ação. O apóstolo Paulo diz que o nosso corpo, ele é templo do Senhor, consagrado e separado a Deus. Então, aquilo que eu e você fazemos com o nosso corpo, a partir do momento em que nos tornamos ungidos do Senhor, há uma cobrança da parte de Deus que é santo. E eu vou continuar aqui. A unção no Antigo Testamento, na Velha Aliança, ela associava-se à separação de reis, sacerdotes e profetas. Quando Deus os chamava para o ministério, eles eram ungidos, assim como Davi foi, e o óleo era derramado sobre a sua cabeça. E a partir daquele momento, o Espírito Santo se assenhorava daquele homem ou daquela mulher separada para qual fosse a função. E ele também se associa, quando nós falamos de unção, ao derramamento do Espírito. E na nova aliança, os ungidos e as ungidas de Deus são aqueles que creem em Jesus, que ouvem a palavra de Deus, se submetem à palavra e aceitam a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Quando acontece isso, não vai vir um pastor aqui na frente ou algum ministro e derramar óleo sobre a sua cabeça, não. O Senhor dos Senhores, o sumo sacerdote e o profeta dos altos céus, ele derrama o óleo do Espírito sobre a sua vida. Quando nós fazemos uma aliança com Cristo, agora nós somos ungidos e ungidas de Deus.
É um ato espiritual que acontece. O que acontecia na Velha Aliança, no Novo Testamento, coisas físicas, elas apontam para coisas maiores, coisas espirituais. Porque esse mundo que nós vivemos, físico, palpável, ele vem do espiritual, a qual nós não vemos. Então o espiritual é superior ao material. Então Deus, ele vem de tempos em tempos ensinando ao homem como deveria ser o comportamento, como se daria o ministério do Senhor nessa terra. Deus, ele vem nos ensinando através de homens e mulheres que tiveram experiências físicas. E hoje eu e você temos a maior de todas as experiências, que é a experiência espiritual. Eu abro um parênteses aqui, meu irmão, para falar de quando eu entreguei minha vida a Jesus. Foi dentro do meu quarto, na casa da minha mãe, quando eu morava com ela ainda. Foi simples. Eu comecei a sentir, durante alguns meses, um vazio profundo na minha alma. E o Espírito Santo, ele é muito sensível. Quando ele percebe que alguém está sentindo falta de algo que na verdade é ele começa a trabalhar na vida dessa pessoa. Ele começa a usar pessoas, situações, louvores, e ele começa a falar conosco. Só que nós ainda não temos esse entendimento claro, e nós achamos que é bobeira, sonhos, pessoas falando, mas é o agir do Espírito Santo na vida daqueles que estão com o coração contrito e quebrantado. O Espírito Santo, ele vai agindo com calma e com paciência. E eu fui aceitando o agir do Espírito Santo mesmo sem saber. E um belo dia eu assisti numa pregação no YouTube, apóstolo Luiz Hermínio. Ele iniciou a ministração e ele perguntou: quem ainda não tem uma aliança com Jesus? Quem quer receber o Espírito Santo? Eu falei: gostei disso. Eu quero isso. Eu quero Jesus. Eu quero receber o Espírito Santo. Irmãos, eu nem sabia nada de trindade, quem era o Espírito, nada. Mas eu dei crédito à pregação que eu ouvi. Eu reconheci nas palavras daquele homem verdade. Eu falei: esse homem é um homem de Deus. Isso que ele está falando é verdade. Eu não sei, mas eu vou dar crédito a esta pregação. E eu dei crédito, ele falou: se ajoelha aí na sua casa. Irmãos, o vídeo era de 2013 e eu estava em 2020, tinha 7 anos aquela pregação. Olha o poder de Deus, transcende tempo, espaço. Eu dei crédito àquela pregação, eu me ajoelhei, obedeci aquilo que ele falava, porque você tem que obedecer a palavra de Deus. Sem obediência você não vai agradar a Deus. Então eu ajoelhei e falei, e ele falava: repita comigo, Senhor Jesus, e eu falando Senhor Jesus. Irmãos, eu estava sozinho no meu quarto, Senhor Jesus, eu repeti, eu falei: Senhor, eu quero receber o Senhor na minha vida. E ele falou lá, e eu já parei de falar o que ele estava falando, e eu comecei a abrir meu coração. Eu falei: Senhor, é verdade, eu tenho vivido uma vida que eu sei que não está agradando o Senhor. Tudo que eu faço é mentira, só me preocupo. Comecei a abrir meu coração. E lá do outro lado da tela ele falou: peça ao Espírito Santo que Deus vai te dar agora. Eu falei: Senhor, eu quero o teu Espírito. Quando eu acabei de falar, meus irmãos, algo do céu desceu sobre a minha vida. Eu senti um impacto batendo na minha cabeça. Parecia que algo tinha caído sobre mim. E eu chorei por mais de 2 horas seguidas. Um homem que não chorava, que não se abria, um homem que tratava as pessoas com ignorância, rude. Eu me vi chorando mais de 2 horas sem parar. E ali eu percebi o seguinte, que quando você abre o seu coração para Deus, quando você é sincero, mesmo que você não tenha conhecimento, Deus, pela sua misericórdia e pelo seu amor, Ele age na sua vida. Nós não precisamos ter todo o conhecimento do mundo para acessar a Deus. Nós precisamos ter um coração disposto a ser transformado. Por isso que Davi, a qual eu estou falando aqui na pregação, era um homem segundo o coração de Deus. Ele não era segundo o coração de Deus porque ele era perfeito, não. Ele era segundo o coração de Deus porque ele ouvia o que o Senhor falava e estava disposto a obedecer.
Sabe por que o rei anterior a ele, Saul, foi rejeitado? Porque ele não tinha um coração disposto a obedecer. Deus, ele tolera até um certo tempo. Mas quando a pessoa ela é obstinada e ela não quer ouvir a voz de Deus, o Senhor larga de mão. Nós lemos no versículo 1. Deus falou para Samuel: por que você está pranteando por Saul se eu o rejeitei? Em outras palavras, Deus estava dizendo para Samuel: Samuel, eu conheço o coração dele, eu sei as intenções dele, ele só está querendo te usar e me usar para manter o povo sob o domínio dele. Deus sabe, irmão, a intenção no coração de cada um que entrou aqui. Deus, ele sabe exatamente o que cada um está passando, vivendo. Davi, ele foi ungido por Samuel a mando de Deus. Mas quando eu vou lendo o texto, eu vejo que nem Davi sabia o porquê que ele estava sendo ungido. Ninguém sabia porque Samuel estava na cidade. Samuel disse que foi fazer um sacrifício. E lá ele derramou o óleo sobre a cabeça de Davi. Mas o texto diz que quando isso aconteceu, o Espírito Santo se apossou de Davi. E a partir daquele momento a vida de Davi começou a ser transformada. Davi começou a ter experiências que nós lemos na palavra dele. Você vai ver em 1 Samuel, 2 Samuel, Reis, Crônicas, vai falar de Davi, Salmos. Davi escreveu aproximadamente 73 salmos. E quando nós lemos os salmos e tudo mais, nós vemos a grandeza do que um homem submisso à palavra de Deus e que leva a sério a unção de Deus sobre a sua vida, o que ele pode fazer. Davi, ele transformou o reino de Israel. Davi, ele transformou histórias. Davi, através da vida dele, criou uma dinastia de reis, perpetuou-se por mais de 400 anos. O que Davi tinha com Deus era tão forte que alguém que veio depois dele podia pecar, mas Deus falava assim: por amor ao meu servo Davi, eu não vou trazer julgamento sobre Judá, sobre Jerusalém. De tão forte que era a aliança de Davi com Deus. E Deus, ele nos chama para ter uma aliança desse nível. É essa profundidade que Deus quer com nossas vidas. Você pode entrar aqui, culto após culto, você pode receber uma palavra e sair até um pouco mais leve. Eu fiquei 13 anos fazendo isso. Mas Deus, ele não quer só isso de mim e de você. Deus, ele quer uma aliança firme, verdadeira. Deus, ele procura homens e mulheres que estão dispostos a abrir mão do seu eu. Deus, ele não quer fazer um alvoroço, um rebuliço nessa geração, não. Deus, ele quer sacudir essa geração, meus irmãos. E ele vai usar homens e mulheres dispostos a serem moldados pelas suas mãos fortes e poderosas. É necessário submissão, é necessário obediência. Sem obediência nós não vamos viver o sobrenatural de Deus. Vamos viver de geração em geração no raso. Crente que está de pé num dia e caído no outro. Irmãos, você quer saber a vida de um ungido? Leia a vida de Davi. Davi foi ungido e nada aconteceu na vida dele. Davi não passou a ser rei de um dia para o outro, não. Continuou trabalhando de pastor. Davi venceu um gigante. Davi foi servir na corte real para Saul, um ungido de Deus servindo ao rejeitado por Deus. Como pode isso? Como pode isso, irmãos? Tem gente que é ungida hoje, pastor, e no outro dia já quer desrespeitar aqueles que já estão há anos servindo a Deus. Davi sabia o lugar dele, irmãos. Coração humilde, um coração que sabia que mesmo aquele homem, Saul, tomando decisões erradas, ele era um ungido do Senhor. Davi, ele sabia aguardar o momento. Nós não vemos Davi nos precipitando, dizendo: agora que eu sou ungido de Deus, eu vou botar para quebrar. É saber esperar o momento certo, irmãos. É saber esperar o momento que Deus vai te chamar. Sabe por que tem muito crente caindo? Porque eles não esperam Deus chamá-los. Eles estão se enviando, se levantando,
se ungindo, se separando. Mas Davi, ele nos ensina que é preciso aguardar. Davi começou a viver um momento de crescimento. Imagina, ele derrotou Golias, um gigante a qual nem o exército inteiro enfrentava. Ele começou a servir Saul. Saul o nomeou comandante dos seus exércitos, do exército de Israel. Davi começa a ter o seu nome cantado entre as cidades. E aí vem a inveja de Saul contra Davi. Davi passa de um guerreiro honrado, de um homem com poder e autoridade, a um fugitivo no meio do deserto. A vida do ungido não é fácil, irmãos. A vida de uma pessoa que tem uma aliança com Deus não é fácil. Eu já vou deixar bem claro aqui que não tem moleza para quem é filho e filha de Deus. Deus, ele nos molda na pressão. Deus, ele nos molda em meio à perseguição. Eu estou falando para alguém aqui que está sendo perseguido? Pode falar, irmãos, eu estou falando para alguém aqui que está sendo perseguido? Alguém aqui foi humilhado? Alguém teve que ouvir coisas que não deveria ouvir? Ou será que é só eu que estou passando por isso? Porque eu estou aqui em cima e você pode olhar e pensar, está tudo bem. Não está não, irmão. Dificuldades, lutas, situações que eu não planejei. Quantas vezes eu vim no culto? Acho que tem uns 6, 7 meses que eu preguei a última vez. Quantas vezes eu vim nesse período no culto e falei, Senhor, hoje eu estou cheio para pregar, Senhor. Quando o Senhor me chamar, eu vou. Irmãos, a Nelly me chamou para pregar a terça. Imagina, eu trabalhei o dia inteiro, trabalhei ontem à noite. Dificuldades na minha empresa, lutas, situações que fugiram do meu controle. E Deus falou comigo, é quando você estiver assim, quando você não tiver onde se apoiar, quando você não estiver bem, que eu vou te usar para você entender que não é você, sou eu. Irmãos, é nos piores momentos da vida do ser humano que ele tem as maiores revelações de Deus. São nos momentos mais difíceis de um ungido que ele tem os maiores direcionamentos de Deus. Davi escreveu os seus salmos e você vê um homem sofrendo perseguição, risco de morte. E nos salmos ele fala, Senhor, eu estou angustiado, abatido, por que essa perseguição? Mas ele sempre termina os seus salmos dizendo, Senhor, o Senhor é minha rocha, o meu escudo, a minha fortaleza. Em Ti eu confio, os meus inimigos serão frustrados, pois o Senhor é o meu Deus. Que confiança é essa, irmãos? Uma confiança inabalável em Deus. Davi, ele sentia o peso das lutas, das perseguições, das humilhações, ele sentia, ele era ser humano, como a mim e a você, mas ele não se deixava vencer por isso. Ele continuava crendo que o óleo que tinha descido sobre a cabeça dele foi Deus quem mandou descer. Irmãos, quando nós temos uma aliança com Cristo, nós não somos isentos de passar dificuldades. Deus nunca disse isso. E quem pregou isso para você é mentiroso. O próprio Jesus disse o seguinte: vocês vão ter tribulações, aflições, muitos serão entregues à morte. Jesus disse isso. Mas uma coisa ele nos garante: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tem de bom ânimo, porque em mim vocês são mais do que vencedores. Sabe qual é o nosso problema como ser humano? Nós nos acostumamos com a correria do dia a dia, e às vezes somos engolidos por aquele vai e vem do dia a dia, e nós esquecemos a maior promessa de Deus, que é nos levar para morar junto dEle, que é termos uma vida eterna com Ele. Ele nos fez reino e sacerdotes. Ele nos deu poder e autoridade. Mas às vezes deixamos uma conta atrasada abalar isso. Às vezes deixamos uma palavra de alguém que lançou abalar isso. Às vezes no dia a dia, no casal ali, nós não estamos muito bem e deixamos isso nos abalar. Coisas que acontecem na vida do ser humano. Mas essa noite eu vim aqui para te falar o seguinte: se o óleo desceu na sua cabeça, se o óleo desceu sobre a sua vida, o Espírito Santo de Deus é o seu dono.
O Espírito Santo de Deus habita dentro de você. Ele é a sua força. Quando você estiver fraco, clame a Ele. Peça ao Espírito Santo para te renovar. É uma noite de avivamento e milagres. É uma noite que, se você estiver com o seu coração aberto e pedir a Deus, Ele vai te fortalecer. Nós precisamos crer, irmãos. Não vamos ficar só lendo histórias de homens e mulheres que foram usados. Vamos escrever a nossa história na nossa geração. Deixa Deus te usar onde Ele quer te usar. Deixa Deus fazer de você aquilo que Ele tem para a sua vida. Confia que os planos do Senhor são maiores, mais altos do que os seus. Vive intensamente cada dia, seja de luta, seja de bonança. Davi era um homem que vivia intensamente. Quando nós lemos a história dele, nós vemos um homem que se entregou por completo. Um homem que, assim como a minha, você, teve falhas, frustrações, decisões erradas. Mas ele estava sempre aos pés do Senhor, orando, clamando, salmodiando, agradecendo, louvando, independente da circunstância, meus irmãos. Deus nos chama para uma vida mais profunda. E não é só você que Ele chama, não, é a mim também. É a mim também, irmãos. Deus, Ele quer fazer coisas grandes através das nossas vidas. E eu creio que Ele vai fazer. Mas enquanto nós não nos entregarmos por inteiro, nós não clamarmos por esse avivamento que o Guilherme pregou aqui, enquanto nós não desejarmos isso mais do que qualquer coisa na terra, isso não vai acontecer. Nós estamos aqui essa noite para isso. Nós nos reunimos aqui, não é simplesmente para ficar vendo um irmão, vendo outro, não. Eu falei isso na direção de quinta-feira passada. Os 3 principais motivos de nós nos reunirmos: primeiro é adorar e louvar o nosso Deus. Segundo, é para aquele que já tem uma aliança, aquele que já é um ungido, ser reavivado constantemente. E terceiro, alcançar aqueles que ainda não têm uma aliança com Cristo ou os que se desviaram. Essa reunião, ela tem um propósito. Esse culto, ele tem um propósito. E se você acreditar nisso, eu não sei o que você está precisando. Mas Deus, Ele é fiel para fazer na sua vida. Deus, Ele tem o poder de mudar toda e qualquer circunstância. Davi passou por circunstâncias aonde tentaram tomar o seu reinado por diversas vezes. Rebeliões, traições, enganos. Mas sabe quem derramou o óleo sobre a cabeça dele? Foi Deus. Se Deus tem uma aliança com você, nada nem ninguém é capaz de quebrar essa aliança. Se Deus te chamou para um propósito, nada nem ninguém vai te parar. Se Deus quer te usar nessa geração, Ele vai te usar. Você tem que estar posicionado, atento, ligado, meu irmão, esperando o momento certo. E que momento é esse? O meu não, o de Deus. Pode ser que você está passando a pior fase da sua vida. Aí que eu te digo, Deus vai te usar. Pode ser que você está passando uma decepção, Deus vai te usar. Perseguição, Deus vai te usar. Porque no final você vai fazer igual a mim, você vai dizer: Senhor, é na sua força, não é na minha. É na sua capacitação, não é na minha. Continue lendo a palavra, orando, se santificando, se mantendo ungido, separado, porque Deus vai usar você nessa geração, meus irmãos. Deus, Ele vai nos usar, eu creio. Eu creio e oro para isso, irmãos. Porque pior, eu acho que pior do que ir para o inferno, é você chegar no céu e saber que tudo que Deus tinha para você, você não viveu. Eu tenho um pavor de chegar no céu, olhar para Jesus e Ele me mostrar, quando Ele abriu o livro, Davi fala no Salmo 139, que o Senhor já tinha toda a história dele escrita. Imagina Deus batendo um papo com você, abriu o livro e Ele tinha uma história poderosa para a sua vida. Mas por medo, por sentir a pressão, por se deixar levar pelas dificuldades, você não viveu aquela história. Eu não quero passar por isso, irmão. E eu tenho certeza que você também não. Então o convite de Deus nessa noite é: se entregue. Viva aquilo que eu tenho para você, não importa o que seja. Parece loucura falar isso.
Vou fazer 4 anos de batizado em dezembro. Nunca imaginei estar aqui, irmãos. Toda vez que eu prego eu falo isso. Que dia que eu imaginei estar aqui? Hoje em dia eu estou trabalhando no meu serviço e eu dou conselho para pessoas que já têm quase 60 anos. E a pessoa para me ouvir. E eu estou falando com a pessoa e por dentro de mim eu estou falando, meu Deus, que loucura é essa? O cara tem um dobro da minha idade. Pessoas me ligam, pedem oração. Pessoas mandam um testemunho e falam, irmão, vou na sua igreja. Eu estava falando com o Cláudio ali agora. Eu vendi a casa para o cara. O cara começou a ter crise de ansiedade e tudo mais. Eu comecei a falar da palavra para ele, chamei ele para vir na igreja, ele falou que vai vir. Vai se batizar, vai casar com a esposa. E eu fico pensando, uma situação que de repente não tem nada a ver. E Deus me usou ali. Deus vai te usar assim também, meu irmão. Deus vai te usar no seu trabalho, é na sua família, é no seu ciclo ali de amizades, é ali que Deus vai te usar. E vai começando, quem sabe é você que Deus vai enviar para outra nação. Quem sabe é através de você que Deus vai fazer o grande e poderoso avivamento, você vai ser o precursor desse avivamento. Eu não sei os planos de Deus para a sua vida, mas de uma coisa eu tenho certeza, são muito maiores do que aquilo que você tem planejado. São muito maiores do que aquilo que você já determinou para a sua vida. Deus, ele tem muito mais para nós, meus irmãos. Quando nós tentamos limitar o poder de Deus, nós conseguimos. Jesus, quando foi na sua cidade, o texto diz, a única vez que eu vejo na Bíblia, que eu li na Bíblia dizer que Deus não pôde fazer algo. Jesus entra na cidade dele, o texto diz assim, e o Senhor não pôde operar muitos milagres, por causa da incredulidade do povo. Então eu entendo que, se eu não crer, eu paro o projeto de Deus na minha vida. Se eu duvidar daquilo que Deus me chamou, eu paro o projeto de Deus na minha vida. Se você não crê em você, irmão, quem que vai crer em você? Nem a família de Davi cria nele. A família não acreditava. O povo não acreditava. E nós vemos Davi num momento na caverna de Adulão, sozinho, sem ninguém, e ele começa a salmodiar, pedindo que o Senhor interfira, que o Senhor derrube os inimigos que estão atrás dele. E daqui a pouco nós vemos que a família dele chega lá na caverna. Quando ele está na caverna, 400 homens, vem Davi e diz, você vai ser o nosso líder. Quem, irmão, chamaria alguém deprimido, sem esperança para ser líder de alguma coisa? Deus. O pior momento de Davi foi quando ele entendeu o que Deus tinha na vida dele. Deus chamou Davi para governar. Ali na caverna de Adulão, Davi entendeu qual era o propósito de Deus na vida dele. Deixa eu falar uma coisa aqui, Deus, ele te chamou para coisas maiores nessa geração. Deus, ele não te chamou para ficar sentado numa caverna se lamentando. Deus, ele não te chamou para fazer coisas pequenas, é coisas grandes. E você pode me perguntar o que é, não sei. É você e Deus, é durante a jornada, durante o caminho que você vai descobrindo o que Deus tem para você. É o convívio diário, é uma vida com Deus. Deus, ele vai te revelando, vai te direcionando, vai te mostrando, vai te preparando. Davi estava sendo preparado para reinar. Que alguém mais qualificado para ser rei do que alguém que passou perseguições, opressões, injustiças, humilhações. Como rei, ele saberia se colocar no lugar do povo. Saul não se colocava no lugar do povo. Ele colocava a vontade dele acima da do povo. Então Deus prepara um homem que vai ter a sensibilidade e a compaixão de se colocar no lugar das pessoas, tipo de Cristo. Deus, ele vem, Jesus vem na terra, se coloca no meu e no seu lugar, passa humilhação, perseguição, aflição, lutas, até ser morto. Ele se coloca no nosso lugar, e agora nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós. Ele sabe o que nós passamos, ele sabe o que nós sentimos, ele sabe de tudo, meu irmão, que eu e você estamos passando, e ele se compadece.
A palavra se compadecer não é alguém que olha e fala, tadinho, não. É alguém que olha e se coloca no lugar dessa pessoa e diz, eu estou aqui com você. É assim que Deus faz conosco. O Espírito Santo de Deus, Jesus disse, que estaria conosco até a consumação dos séculos. Você tem o Espírito, você que tem a aliança com Deus, você tem o Espírito de Deus na sua vida. Você que não tem uma aliança, você tem a oportunidade de ter esse Espírito dentro de você, te fortalecendo, te levantando nos momentos de aflições. Esse é o convite que Deus nos faz nessa noite. Meus irmãos, já foi dando o horário, eu não vou me estender mais não. Nesse momento, o Ministério de Louvor já pode ir se posicionando. Vou fazer convites aqui. Pode se colocar de pé, irmão, por favor. Você que é um ungido de Deus, você que é uma ungida de Deus, está passando perseguições, aflições, lutas, está num momento difícil da sua vida, eu vou te chamar aqui na frente que nós vamos orar por você. Eu, a igreja, todos vamos orar para que Deus te fortaleça. Não tenha vergonha e medo. Não tenha, meus irmãos. Se eu tiver que vir aqui 10 vezes na frente, eu vou vir. Eu vou vir para ser fortalecido. Se você está passando por um momento de crise, pensamentos contrários, setas do maligno, vem aqui na frente, nós vamos orar por você. O segundo convite que eu faço é você que ainda não é ungido de Deus. Você que não tem uma aliança com Deus, vem aqui na frente. Nós vamos orar e o próprio Deus vai derramar o óleo do Espírito dele sobre a sua vida. Enquanto o Ministério de Louvor está se preparando aqui para louvar, você que ouviu esses dois convites, se quiser, vem aqui na frente. Nós vamos orar e eu creio que o Espírito Santo de Deus vai te avivar nessa noite. Esse tema não é colocado à toa, meus irmãos, avivamento. Não é o pastor que estava sentado e falou, vou botar esse tema, achei legal, não. É direcionamento de Deus. O nosso pastor é um homem ungido de Deus, então ele age de acordo com o direcionamento de Deus. Se você precisa ser avivado, vem aqui na frente. Não tenha vergonha, o irmão vai te acompanhar, nós vamos orar por você, meus irmãos. Sabe o que é vergonhoso? É desistir, meu irmão. Desistir é vergonhoso, mas agora continuar sempre tentando, buscando melhorar, isso não é vergonha para ninguém. Você diz para Deus que você é humilde, que você precisa dele. Ninguém aqui vai te olhar na frente vindo aqui e vai falar conversa fiada de você, não. Os irmãos vão estender as mãos e vão orar por você. Isso aqui é uma igreja, é o corpo de Cristo. Nós somos um só, meu irmão. Se você está fraco, quem está forte vai te levantar. Se você não consegue orar, nós vamos orar por você agora. E o Espírito Santo de Deus vai operar nessa noite. O Espírito Santo de Deus vai tocar vidas nessa noite. Cadeias vão ser quebradas. Obras malignas vão ser quebradas. Se o inferno tentou te colocar dentro de uma caverna e dizer que você não tem futuro, sua família está chegando agora na caverna. Nós vamos ser a sua família porque nós somos. Vamos tirar você dessa caverna agora. E Deus vai cumprir o que Ele tem na sua vida. Eu vou ver Deus te usando, meu irmão, com poder, com glória e com graça. Eu vou ver tudo aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Enquanto os irmãos vão estar louvando agora, eu vou dar tempo para vocês chegarem à frente. E os irmãos vão estar se preparando para orar por você. Eu vou orar por você, nós vamos orar. Fica aqui na frente. Enquanto os irmãos estiverem louvando, vai se concentrando no céu. Vai falando com Deus. Vai abrindo o seu coração, fala com o Senhor. Faz igual Davi, irmão, abre o coração para Deus. Fala as suas fraquezas, as suas lutas. Se humilha diante de Deus, porque Ele vai te restaurar nessa noite. O Espírito Santo de Deus, Ele vai te renovar nessa noite. Se você não tem uma aliança com Ele, essa aliança vai ser feita agora. Aleluia. Que tudo podes, nenhum dos seus planos podem se frustrar. A vontade é tua, a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos
dos seus planos podem se frustrar. Nenhum dos seus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus. Ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Vem sem eu, que tudo podes. Estende a mão para cá, igreja. Estende a mão para cá, ora pelos seus irmãos. Pede para Deus renovar, fortalecer, que enquanto você ora, Deus renova você. Você que ainda não veio aqui na frente, venha. Venha, que a igreja está orando por você. Senhor Deus,